Olá, seja muito bem-vindo ao nossa Cristina e ao nosso Astrinha. Estamos aqui pelas ruas de Caruaru, Pernambuco. A cidade, a nossa querida cidade, onde aconteceu aí mais esse fato lamentável. Ultimamente, infelizmente, essa cidade só tem se destacado quando é coisa ruim. Ou seja, não pode ver uma vergonha que já quer passar. Mas se Deus quiser, vamos mudar isso. E é o seguinte, meus irmãos, a mídia tá falando, e principalmente fazendo associações desse caso isolado. Eu que moro aqui sei muito bem disso. O que se passou aqui dessa história de nazismo e etc. não passa de um moleque tolo, um moleque justamente da geração todinho, criado a leite com pera, que não sabe o que é trabalhar. Infelizmente os pais hoje acham que é só dar de comer e dar um celular ou um computador ao filho e deixar ele se encher de porcaria, de lixo, inclusive na grande mídia. E aí, esse é o resultado. Um jovem totalmente por fora da realidade e do que realmente significa as coisas e o que seus atos podem, mesmo que não seja a intenção, podem demonstrar e ofender. Esse é um desses casos. Não tem nada de, por causa do bolsonarismo. Vocês sabem que eu não sou nenhum admirador do governo, mas isso não tem nada a ver com a associação que muitos canais de esquerda, que recebem também para fazer isso, recebem muito dinheiro, como vocês estão vendo aí as denúncias tanto da direita. Não se esqueçam que a esquerda também é do mesmo jeito. Ambos os lados são podres. Eles só estão nessa briga porque estão disputando o poder. Quando se trata de agenda global, os dois trabalham juntos e unidos, como essa última medida, a lei da improbidade administrativa, que é um verdadeiro retrocesso aí na corrupção brasileira. A gente, em vez de avançar no combate à corrupção, graças à união da esquerda, direita e centro, estamos aí regredindo. Mas enfim, esse não é o tema de hoje. Vamos falar especificamente desse caso que a mídia está transformando em outra coisa. Na verdade, o que realmente se trata é um moleque aí, um adolescente, um barrão, como a gente diz aqui. E eu vou colocar o depoimento do próprio pai dele dizendo o que aconteceu. Eu nem vou ler matéria aqui de G1 de nada, porque esses caras distorcem os fatos. Mas eu consegui os fatos, aqui ficou mais fácil, como eu sou daqui da cidade, né? Estou inclusive rodando na cidade. Você que não conhece, tá vendo aí as ruas daqui, né? Uma cidadezinha que tem umas partes bonitas, tem umas partes humildes, como a maioria das cidades do Brasil. E é uma cidade em desenvolvimento. Mas vamos ver o vídeo aí, vou colocar de ladinho pra você ver. Vou censurar a marca, porque o YouTube não quer que a gente mostre isso. Também vou censurar o rosto dele. E você vai ver o que aconteceu dentro do shopping. Aquele mesmo shopping que vocês devem lembrar que eu fiz um vídeo aqui há uns 3, 4 anos atrás sobre a assombração. Aquela que também ganhou repercussão nacional, onde um segurança à noite viu um fantasma. E o fantasma supostamente fez a escada funcionar. E depois disseram que aquilo ali era uma campanha de marketing. E eu duvidei muito disso, inclusive fui ver o que é que eles tinham como lançamento. Era uma casa de terror daquelas de circo, digna de circo mesmo, bem fraquinha, daquele circo mulambo, tá certo? Aquele circo chamado aqui circo mulambo. Nesses circos top como o Beto Carreiro, não. Aqui tem aqueles caras que faz assim numa rua, né? Aquele circo mulambo, pronto. Era uma casinha daquela que tinha lá. Então não era compatível com uma campanha de marketing daquela. Aquilo realmente aconteceu e o shopping usou o evento, né? Que de começo até disseram, não, a gente tá apurando. Aí usaram o evento para se promover, mas eles não tinham nem estrutura para receber o público que foi, e também só foi no primeiro dia, porque quando chegaram lá e viram o que é que eles tinham para oferecer, como eu estou dizendo a vocês, uma casa de terror que parecia de fato aquelas que a gente encontra em qualquer circo humilde, aí tava lá, né? Digna de circo mulambo. Mas enfim, veja aí o vídeo e a gente já volta comentando. Vai ficar famoso esse merda aqui. Aí é com ele. E aqui é comigo também, né? Ó, minha liberdade. Esse merda aqui vai ficar famoso aqui, ó. Sabe nem que sabe no braço aí, seu merda? Eu não vou fugir não. Que merda é essa aí? Tu não sabe nem aí, seu merda. Então, meus irmãos, como você viu aí, não tem nada dessa narrativa mentirosa da mídia que tá começando aí. Grupos extremistas no Brasil, olha isso e aquilo. Na verdade, eles querem classificar como extremistas qualquer pessoa que discorda, que combate as mentiras que eles sim propagam. E esse rapaz aí não é outra coisa a não ser um fruto da alienação deles mesmos, que direto ou indiretamente convence as pessoas a ir para esse lado. Para que não sobe sombra de dúvida sobre isso, eu vou mostrar agora o pai dele falando, tá certo? O pai dele dizendo o que ele realmente é e por que ele fez isso. Preste atenção que esse rapaz, eu afirmo com todas as palavras, é um fruto da grande mídia, dessa nova geração, desse novo mundo que eles tanto falam. Esse é um fruto, é um dos primeiros frutos desse novo mundo que eles tanto falam. Veja aí por que ele fez tudo isso, que não foi outra coisa a não ser para aparecer. Preste atenção, o próprio pai dele dizendo, tá certo? Escute.
Eu vou conversar aqui com o pai do adolescente. O cidadão, após o senhor tomar conhecimento da situação, seu filho foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia. Na condição de pai, qual o seu posicionamento nesse momento? Meu posicionamento é de repúdio à ação do meu filho, que infelizmente ele tem 17 anos e ele não sabe da questão da profundidade desse simbolismo que é o suástica. Por trás desse símbolo, embora o símbolo aparentemente possa aparecer nada, mas por trás desse símbolo tem um histórico. Sou cristão, sou evangélico, com todo prazer, mas infelizmente meu filho, em um ato tão ridículo, teve uma ação dessa. Ao sair de casa, ele lhe comunicou que estaria com essas vestes, desta forma, teria essa intenção? Não, ele foi ao shopping, foi quando ele entrou. Ao entrar, 5 minutos mais ou menos, o rapaz veio e empurrou ele e focou ele com o braço, né? Sufocou ele e começou a xingar ele e dizer para ele sair dali e tirar aquele símbolo. Foi isso que aconteceu. O senhor, na posição de pai, já conversou com ele aqui, que eu pude acompanhar, observar. Ele se diz arrependido ou permanece, ou se ele teria conhecimento de toda essa circunstância que ele ia causar a nível nacional? Olha, a questão é o seguinte: o meu filho, ele tem ele tem um canal que ele quer divulgar para fazer humorismo com qualquer coisa. E eu já falei para ele que com todas as coisas a gente não pode fazer humorismo, porque pode levar a sociedade não entender e levar como um crime. E ele disse para mim que não vai sair mais com essa suástica, que ele vai lançar fora. Então você ouviu aí, meu irmão? O que eu falo aqui eu comprovo. Eu faço aqui o meu trabalho e é por isso que muitos de vocês vêm aqui nesse canal, mesmo sem receber notificação, mesmo sendo desinscrito desse canal, porque praticamente já me convidaram a sair daqui da plataforma. Já travaram esse canal, você vê que o número de inscritos não aumenta. Por quê? Porque a gente mostra a realidade, a gente mostra as mentiras, a gente acaba com as narrativas da grande mídia. Esse rapaz não é outra coisa a não ser um fruto desse novo mundo que eles tanto falam. Um mundo onde as pessoas ficam cada vez mais carentes. Você vê como ele ficou intimidado ali perante um rapaz que era um magrinho, poupei até a imagem dele, não era nenhum brutamontes, era uma pessoa normal. Você vê aquela fera que muitas vezes é por trás do computador, através de um celular. Quando é no cara a cara, o cara só não se borrou todo porque não estava pronta as fezes, senão teria feito, nas calças mesmo. Existe hoje, meus irmãos, uma carência muito grande, um vazio dentro das pessoas, porque elas estão literalmente sendo induzidas a se afastarem de Deus. Eu vou fazer um vídeo aqui depois sobre a UOL dizendo que as pessoas têm que parar de dizer que aquele caso lá do Lázaro tem a ver com o espiritual, que ele está possuído, porque isso prejudica as religiões afro. Meu irmão, se tivesse sido um cristão, eles iriam poupar algum minuto a palavra? Eles iam querer trazer o assunto a debate ou não? Mas como é com alguém do meio deles, que faz parte das seitas, que os patrões deles e eles mesmos fazem parte, olha, para de criticar, para de fazer associação. Não tem nada a ver, vocês estão inventando. Inventando o quê? A própria polícia achou os objetos de sacrifício que ele colocou em vários acampamentos. Como está sendo as notícias tudo muito rápido, eles não tiveram tempo de esconder e abafar aquilo ali, então apareceu. Até porque tem muitos policiais envolvidos, fica difícil também de abafar. Às vezes as imagens vazam na internet pelos próprios policiais, que não tem por que esconder, são gente de bem. E repito, não são culpa deles como a mídia quer fazer parecer. Olha, são incompetentes, mal treinados, não tem nada a ver. O problema é que aquilo envolve o espiritual. Agora, nesse caso que a gente viu desse leite com pera, é fácil a gente perceber onde toda essa ideologia que está sendo implementada, todas essas regras, onde você inclusive fica limitado, você não pode falar mais o que é certo e o que é errado, senão vem alguém querendo te processar, te prender. Olha aí o resultado: jovens ficando cada vez mais carentes, distantes de Deus e, portanto, cheio de um vazio que precisa ser preenchido. Eu quero inclusive, meus irmãos, falar com os adolescentes desse canal. Se você tem filhos, mostre esse vídeo para ele. Parceiro, você que ainda é jovem, todos nós, adultos hoje, passamos por isso aí. A minha adolescência também não foi nada fácil. Eu sei como é, meu irmão. Até porque não faz muito tempo que eu era adolescente. Hoje eu tô com 37 anos. Mas eu sei muito bem, você quer ter as coisas, você não sabe qual a profissão, você não sabe qual vai ser o seu destino, o que você vai se tornar, você tem um monte de dúvidas. Eu também era assim. O pior de tudo é que você vê às vezes os rapazes mais velhos, né, levar a melhor com as meninas da sua sala, da sua turma. As meninas geralmente desenvolvem o corpo mais rápido do que os homens, principalmente nos dias de hoje, por causa inclusive da comida, dos hormônios. Faz a menina com 12, 13 anos já está com o corpo de mulher. E aí elas começam a se interessar, obviamente, por rapazes mais velhos, que também já estão melhores formados.
e você que é da mesma idade fica pra trás. Eu sei o que é isso. Eu também era bem franzino na minha adolescência, só tinha cabeça e oi. E a gente se sente frustrado, a gente se sente rejeitado, a gente se sente perdido, sem um lugar no mundo. Mas acredite, meu irmão, isso passa, isso muda. Logo, logo, muitas dessas que hoje não dão bola pra você, quando te encontrarem no meio da rua, vão lamentar e muito, vão desejar ser a tua companheira. A maioria hoje tem acesso à internet. Procura a Bíblia aí, tem ela traduzida com palavras mais atuais. Vai servir para você ter uma noção melhor do que é Deus e o que Ele deixou como lei. Os ensinamentos de Cristo. Também existem bons líderes religiosos para ensinar da forma mais clara possível. Não se deixe enganar pelas carinhas felizes da mídia, por essas doutrinas, por esses ensinamentos que eles vêm passando através da sua programação, mostrando tudo isso como coisa legal e bacana, e o certo como errado e o errado como certo, tornando o anormal como normal. Não vá por esse caminho, porque apesar dele ser largo, apesar dele parecer mais fácil, no final dele ele leva para a destruição. O outro caminho parece ser mais difícil, é mais estreito, é difícil passar por ele. É cheio de obstáculos que o próprio inimigo colocou, mas ele leva à salvação. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, meu jovem, eu me surpreendi, porque eu pensava que era um livro chato, mano. Quando falava em Bíblia eu digo, ih, rapaz, lá vem aquelas coisas chatas que a gente vê nas igrejas. Só que aí eu percebi que histórias como a do gladiador, como a de Troia, se você gosta de Troia, Aquiles, você acha incrível aquelas histórias, Senhor dos Anéis, Aragorn lá lutando, o reino dos humanos, dos elfos, mano, a Bíblia tem 10 vezes melhor as histórias do que aquilo ali. Essas grandes histórias que nós conhecemos perto das histórias bíblicas são lixo. Agora, não tem um filme com o Brad Pitt como ator principal, com Tom Cruise e etc., porque o sistema não quer. O sistema não tem interesse. Quando sai um filme bíblico, geralmente, ele é baixo orçamento. Ele é barrado, ele enfrenta dificuldades. Eles perseguem inclusive os atores, como foi com A Paixão de Mel Gibson. Aquele ator que fez o papel de Cristo, eu já fiz vídeo aqui. Ele foi perseguido espiritualmente e fisicamente. O cara que tinha sido revelação, em um ano, após aceitar o papel de Cristo, ninguém mais deu papel a ele. Por que será? Porque existe uma força muito grande trabalhando para abafar o máximo possível o cristianismo, torná-lo chato, principalmente para a nova geração. Mas se você lê, meu irmão, como eu fiz, que li de Gênesis a Apocalipse, e eu recomendo a Bíblia Católica, porque ela tem mais livros, recomendo a Bíblia Católica. A evangélica, eles censuraram alguns livros que eu não concordo, então prefira sempre a católica. Estou mandando você escolher religião, estou falando de Bíblia. Prefira a Bíblia mais completa que a católica. E para finalizar, você, pai e mãe, fique de olho, meu irmão, no seu filho. O que é que ele está lendo, o que é que ele está vendo na internet, e principalmente o que ele anda assistindo. Eu sei que você já anda atarefado, você anda com muitas preocupações, não está fácil de arrumar o pão para ninguém. Isso também é proposital, justamente para que essas coisas aconteçam e você não possa prestar atenção, devido à matrix tão grande que você já está envolvido no seu dia a dia, os desafios, os obstáculos que eles criaram. Mas você ainda, meu irmão, precisa ficar atento à tua família, porque eles são a verdadeira meta desse sistema maldito que aí está. Eles são as vítimas. Na verdade, de um rapaz desse eu tenho pena. Eu tive que censurar o rosto dele porque ele tem apenas 17 anos, mas você vê no rosto dele a expressão apenas de tristeza, medo. É uma pessoa confusa. E como você ouviu o próprio pai dele falando, tudo que ele quer é crescer o canal dele, é que as pessoas vejam ele, quer fazer humor, quer fazer as pessoas irem. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas dispostas a fazerem de tudo para conseguir esse objetivo, seja o que for. Não é à toa que o próprio YouTube teve que mudar suas regras. Quem não se lembra aqui dos tempos de trevas do YouTube, vamos colocar assim, onde tinha pessoas enfiando prego na própria mão, arrancando a unha com alicate, se machucando, tudo isso atrás de views, e conseguiram, inclusive, criar verdadeiros canais gigantes. E eu olhava aquilo ali e digo, meu Deus do céu, até onde as pessoas vão descer? E só criaram essas regras porque tinham pessoas, inclusive, perdendo a vida, porque os desafios estavam ficando cada vez mais perigosos. Então a plataforma se preocupou, teve que colocar ali um ponto final nisso. Muita gente foi prejudicada, muita gente que não chegava a isso, mas foi prejudicada. Enfim, meus irmãos, é esse o caminho que o sistema quer que a gente siga, que os nossos filhos principalmente sigam, o caminho que leva à destruição. E nós devemos dizer não. Não somos bobos, podemos ver os fatos hoje em dia, não precisamos mais da mídia para isso. Então reforça aqui o pedido que você eduque seu filho. Para educar muitas vezes, meus irmãos, basta estar do lado, basta sair com ele, ouvir quais são os problemas dele, porque imagine, você tem seus problemas e são sérios, mas eles também, seus filhos também têm os deles. Você está sabendo quais são? Qual a expectativa, o que é que ele pensa do mundo? A maioria dos pais não conversa com seus filhos, não tem ideia do que ele pensa.
faça isso, meu. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.